Olá pessoal, tudo certo? Está no ar mais uma edição do Minuto DAP, o resumo das principais destaques do Durão e Almeida Pontes, advogados associados na imprensa. Nessa edição vamos falar sobre os impactos da guerra do Oriente Médio na economia brasileira, a recuperação extrajudicial da Raizen, os riscos dos golpes com o uso da inteligência artificial e o monitoramento no mercado de combustíveis pelo governo federal. Vamos comigo! No portal Bahia Econômica, os advogados tributaristas Bruno Medeiros Durão e Adriano de Almeida explicam como a escala da guerra no Oriente Médio pode afetar diretamente o Brasil em 2026. Com a alta no petróleo Brent e a pressão sobre o dólar, o cenário é de maior risco para a inflação, para os juros e também para o custo operacional e o tributário das empresas. A reportagem destaca que o impacto não fica apenas no macroeconômico. Ele chega às empresas na forma de insumo mais caro, logística pressionada, importações mais onerosas e maior risco de erros fiscais, justamente no momento em que o país inicia a fase da prática da transição da reforma tributária, como o CBS e o IBS. Nos portais Poder 360, UOL Economia e no blog da DAP, o destaque foi o pedido de recuperação extrajudicial da Raizen, que busca reorganizar cerca de 65,1 bilhão em dívidas financeiras. Na análise dos especialistas Bruno Medeiros Durão e Tatiana Santana, a medida deve ser compreendida como um instrumento jurídico de preservação da empresa e da sua atividade econômica, e não como um sinônimo de paralisação ou falência. A companhia informou que mais de 47% dos criadores já aderiram ao plano e que as operações seguem normalmente. O caso reforça uma tendência do ambiente corporativo brasileiro. Grandes grupos têm buscado um mecanismo de reestruturação para ganhar fôlego financeiro, recompor liquidez e preservar valor em cenários de pressão. No jornal O Dia, a sócia e advogada criminalista Lorena Pontes falou sobre um tema cada vez mais atual e preocupante: os golpes com o uso de inteligência artificial, especialmente aqueles utilizados para clonar vozes, alterar vídeos e manipular fotos para se passar por pessoas conhecidas no WhatsApp. A orientação é redobrar a atenção, desconfiar de pedidos urgentes de dinheiro, confirmar a identidade da pessoa por meios e preservar todas as provas digitais em caso de tentativa ou consumação do golpe. O tema ganha cada vez mais relevância por envolver tecnologia, segurança digital e responsabilização criminal. E no Monitor Mercantil, o foco foi a decisão do Ministério de Minas e Energia de criar uma sala de monitoramento do abastecimento para acompanhar diariamente o mercado nacional e internacional de combustíveis em razão do conflito no Oriente Médio. A medida busca monitorar as cadeias globais de suplementos, a logística nacional e o preço dos principais produtos, diante dos riscos de impactos no abastecimento e de altas injustificadas no setor. A iniciativa mostra que o conflito internacional já reduz reflexo concreto na economia brasileira, especialmente em um segmento sensível como o de combustíveis, que tem impacto direto sobre o frete, inflação, custo das empresas e orçamento das famílias. Nosso escritório foi indicado para o Prêmio Law Summit, na categoria Direito Consumidor. Esse evento anual que celebra a inovação, a evolução e a excelência da advocacia brasileira, culminando na premiação dos melhores escritórios digitais no Brasil. Em 35 categorias, quem foi representar o nosso escritório foi a gerente comercial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Larissa Freire. Hoje tem o Fala aí, doutor, e o jornalista André Arruda conversou com o advogado Dr. Diego Monteiro, líder da equipe de prazo, e o colaborador Matheus Ribeiro, gerente do setor de juros abusivos. E quem já está aqui de olho é o nosso mascote, o Dr. Bruninho. É com você, André. Olá, sou Bruno Durão. Estou aqui para apresentar esse novo quadro do Minuto DAP. Fala aí, doutor. Se lembrando, foco, intensidade e resiliência é igual a sucesso. Equipe DAP! Olá pessoal, está começando mais um Fala aí Doutor, um quadro para conhecer melhor os profissionais que fazem a diferença aqui no nosso escritório, e hoje o papo está mais que especial, descontraído e cheio de conteúdo. Dr. Diego Monteiro, advogado civil e criminalista do escritório, além de líder da equipe de prazo. Doutor, como que é conciliar duas especialidades e ainda ser líder da equipe de prazo do escritório? É realmente desafiador, mas como eu gosto de desafios,
Eu acho que isso para mim é muito gratificante também para minha carreira, vem agregando cada vez mais a experiência que eu já tive, né, durante toda a minha carreira como advogado. Isso vem agregando cada vez mais, me ensinando a superar cada vez mais os desafios. E no final, agora a gente tem uma pergunta, né, para o Dr. Bruno. E qual é a sua pergunta que o senhor deseja fazer para o Dr. Bruno? A pergunta é bem simples. Dr. Bruno, se o senhor tivesse a oportunidade de voltar no tempo e falar com o Dr. Bruno de 18 anos atrás, o que o senhor falaria para ele? O setor de juros abusivos do escritório atua na análise de cobranças indevidas, taxas excessivas e contratos que podem trazer prejuízos ao cliente. Com um trabalho técnico e estratégico, a equipe busca identificar abusos e promover soluções jurídicas que garantam mais equilíbrio e segurança nas relações financeiras. Matheus Ribeiro, gerente do setor de juros abusivo. Matheus, fala para mim, quais são os casos mais comuns que chegam até a sua equipe? No quesito juros abusivo, o processo de busca e apreensão é um processo mais comum, né? O cliente, às vezes, por diversas questões da vida dele de como pessoa física ou pessoa jurídica, que acontece também, deixa de pagar as parcelas e acaba achando que não vai acontecer muita coisa, que o banco só vai mover a cobrança. Então é nessa hora que eles são surpreendidos pelo processo de busca e apreensão. Quando há uma cédula de crédito com uma alienação fundiciária, que nesse caso é o veículo, o banco ele não move só uma cobrança, ele vai requerer no Tribunal de Justiça a apreensão desse veículo para abater o valor da dívida. Então é nessas horas que o cliente é de fato surpreendido. A gente sempre tem uma pergunta para fazer para o Dr. Bruno. E qual é a sua dúvida dessa vez? Acho que o doutor já imagina qual é a pergunta que eu vou fazer, foi uma pergunta que eu já tinha comentado com ele. Ao longo da trajetória como empresário aqui no escritório, ele precisou tomar algumas decisões que beneficiavam mais a pessoa jurídica do que a pessoa física, né? E eu queria saber para ele como foi tomar essas decisões. Por exemplo, ele ao longo dessa trajetória ele construiu a empresa com muitos amigos e por muitas das vezes ele teve que, né, tomar decisões que beneficiavam mais a pessoa jurídica. Eu queria saber como é que isso reflete na vida dele de pessoa física e como ele lida com essa situação. Fala aí, doutor. Esses foram os destaques de mais uma edição do nosso Minuto DAP. O Durão e Almeida Pontes, advogados associados, segue presente nos principais veículos de comunicação, contribuindo com análise técnica, responsáveis e atuais sobre os temas que impactam a sociedade, a economia e o ambiente empresarial. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e deixar um like nesse vídeo. Até a próxima edição e é com você, Dr. Bruno.